Quero convidar a todos para irmos às nossas Bíblias, o Salmo de número 90, oração de Moisés, homem de Deus, e diz assim: Santa e bendita palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para que os teus aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos nos assentar. Irmãos, Deus me deu o privilégio de pastorear uma igreja durante muitos anos. Cheguei lá, menino de tudo, recém-casado, e lá fiquei até perder os meus cabelos, ficar com cabelos brancos, e Deus me concedeu bênçãos muito grandes. Desde o início, eu entendi que eu deveria pregar expositivamente, capítulo por capítulo, perícope por perícope, quase que versículo por versículo, livros inteiros. Preguei grande parte do Antigo Testamento, preguei praticamente todo o Pentateuco, preguei o livro dos Salmos, alguns dos profetas também, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, praticamente todas as cartas. Peguei até o 4º capítulo do livro do Apocalipse, quase me comparando com Calvino, que não pregou praticamente o livro do Apocalipse, que achou muito difícil, né? Apesar de ter feito exposições de todos os livros das Escrituras e comentado todos os livros das Escrituras. Preguei os salmos todos, os 150 salmos. E eu havia prometido à nossa igreja que eu pregaria um sermão por salmo. Mas eu não consegui.
Chegou no Salmo de número 23, eu preguei 12 sermões. Qual era o conteúdo do livro do Salmo 23? O capítulo 51, Salmo 51, que é um outro salmo denso demais, preciosíssimo, com riquezas intermináveis. Eu preguei 28 sermões. No Salmo de número 73, eu preguei 8 sermões, e assim por diante. Mas um dos salmos que trouxe uma alegria especial ao meu coração foi o Salmo de número 90. Esse é o único salmo composto por Moisés. Você sabe muito bem, todos nós estamos conscientes aqui, visto que estamos cantando os salmos, não é? Os salmos não foram escritos para serem lidos propriamente. Eles foram escritos, compostos propriamente para serem cantados. Nós mantemos, Deus preservou para nós a letra dos salmos, mas perdeu-se na poeira dos tempos a sua música. Eu queria muito saber como é que eram essas músicas tão preciosas, mas só pela leitura dos salmos você quase que percebe estes ritmos que o salmo, as melodias que o salmo vão nos impondo. Moisés provavelmente tem escrito outros salmos que estão compostos no livro de Deuteronômio, provavelmente mais 2. Mas este é o único salmo de Moisés no livro dos Salmos, no Saltério. Aqui, na verdade, meus irmãos, está o primeiro salmo do 4º livro dos Salmos. Vocês sabem muito bem que o livro dos Salmos é composto de 5 livros. E aqui está o primeiro salmo do 4º livro, que é composto por 16 salmos, que vai do salmo de número 90 ao salmo de número 106. Então, irmãos queridos, alguns estudiosos a respeito deste assunto nos afirmam o seguinte, que estes livros são correspondentes ao Pentateuco. O primeiro livro dos Salmos, Gênesis. O segundo livro dos Salmos, Êxodo, e assim por diante. E aqui, então, é o miolo dos Salmos, o miolo do saltério, que nos ajuda a entender propriamente como é que é o culto que prestamos a Deus. Nos ajuda a entender a dinâmica do culto que prestamos a Deus. Este salmo é tão importante que nos fala a respeito da primeira conexão, ou da primeira realidade que nós encontramos quando chegamos num ambiente sagrado e solene, nesse ajuntamento aonde todas as coisas nos remetem à presença de Deus. Primeira coisa, Senhor. O ponto focal, aquilo que realmente é algo de suprema importância, é que antes que nós tivéssemos chegado aqui, Deus estava já nos esperando nessa santa e bendita convocação. Portanto, esse salmo nos ajuda a entendermos um pouco a respeito do culto. Como eu disse, foi escrito por Moisés. Moisés viveu só 120 anos. E não viveu muito. Viveu só 120 anos. Mas não morreu velho. Ele morreu certamente cheio de energias, de entusiasmo. Mas ele viveu 3 períodos de 40 anos. O primeiro período de 40 anos tinha muito a ver com o seu nome. Porque o nome Moisés significa exatamente isso, tirado das águas. Ele foi encontrado pela filha de Faraó. Então, tirado das águas pela filha de Faraó, ele foi levado para ser educado no melhor da cultura da época, a cultura egípcia. Deitou em berço esplêndido. Conheceu, na verdade, provavelmente diversas línguas. Foi tratado, portanto, como filho
da filha de Faraó, o que não era pouca coisa. Um reino portentoso, provavelmente jamais igualado em todas as épocas, tal era a riqueza, conforme nós encontramos até hoje nas construções piramidais do Egito, não é? Mas corria nas veias de Moisés, e ele bem sabia disso, corria nas veias de Moisés, sangue judaico. Porque na ação misericordiosa e misteriosa de Deus, ainda que ele tivesse sido resgatado, ele foi educado pela sua própria mãe, que falou certamente com ele a respeito da aliança com Deus, o Deus de Israel, e portanto ele era um patriota. No meio do Egito, ainda assim, mantendo a sua mente, o seu coração voltado para as coisas de Deus. Até que um dia, ele viu um egípcio maltratando um patrício seu, um judeu, que estava lá no Egito escravizado. Ele toma aquilo nas suas mãos, a justiça fazendo então ele se levantar para aplicar a justiça com as suas próprias mãos. Não teve dúvida. Matou o egípcio. Imaginou que tinha cometido o crime perfeito. Qual o quê? Porque ele enterra o egípcio na areia. Que tolice! Não demora muito tempo e ele é descoberto. E a ira de Faraó se acende contra ele e começam então os segundos 40 anos da sua vida. E ele foge. Foge e vai para o deserto de Midian. E ali ele encontra a filha, charmosa, morena, delícia dos seus olhos. E ele se casa então com a filha de Jetro. E aí, começando os segundos anos da vida de Moisés, ele se torna, de príncipe que era, ele se torna pastor de ovelhas, que era certamente a profissão menos importante na sua época. Os pastores de ovelha viviam fora da cidade, porque eles cheiravam mal, eles cheiravam bicho, cheiravam ovelha. Moisés conhecia muito bem, vivendo ali por 40 anos, ele conhecia muito bem os fenômenos do deserto, especialmente os fenômenos do deserto de Midian. Eu fui lá e eu sei que existe isso até hoje, que os espinheiros, as sarças, elas ficam tão esturricadas, tão secas, por causa da areia escaldante, que elas desarraigam. Então elas ficam soltas no meio do deserto, e empurradas pelo vento, no atrito com a areia escaldante. De repente, estas sarças, estes espinheiros fazem assim, e some, vira pó. Mas de repente, ele vê alguma coisa que ele fica assim meio boquiaberto. Ele não tem ideia do que está efetivamente acontecendo, porque ele vê uma sarça que pega fogo, mas não se consome. Conforme o símbolo do presbiterianismo mundial, nectamen consumebatur, ou arde e não se consome. E ele, para ver este fenômeno, ele chega mais para perto daquela sarça. Qual a sua surpresa? Porque no meio da sarça, uma voz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então Moisés, boquiaberto, percebe que é a própria voz de Deus que o conclama
na mais poderosa de todas as vocações, de ser ele um instrumento nas mãos de Deus para a libertação de um povo que provavelmente na época era composto de cerca de 3 milhões de pessoas. Numa saga completamente inusitada, nunca antes acontecida e nunca depois acontecida. Moisés fala assim: eu não tenho a menor condição, eu sou gago, eu não sei falar. Quem é que eu vou indicar? Quem é que eu vou falar que me levou até lá? Quem eu represento? Então Deus diz assim: eu sou o que sou, te enviei. E por este nome Deus se torna conhecido perpetuamente. Ele é o que é. Deus é um Deus que não tem origem e é a origem de tudo. Dele tudo procede. Deus não envelhece, Deus não murcha, Deus não morre. Tudo mais ao seu derredor murcha, envelhece, morre. E nós somos a prova cabal de que isso acontece. Mas Deus não. Então começam os 40 últimos anos da vida de Moisés. Como instrumento nas mãos de Deus, ele se mete diante de Faraó e nós conhecemos então a saga. Nós conhecemos a história que segue a partir daí, não é verdade? Cada detalhe de como tudo aquilo aconteceu. Chega um certo momento que a água no deserto escaldante, no meio daquela multidão sedenta, faminta, eles começam a pressionar Moisés. Pela primeira vez, Deus disse para Moisés: vira a rocha! E ele fere a rocha e as águas aos borbotões surgem ali de uma rocha, de uma pedra. Milagres um atrás do outro, impressionantes. Mas a pressão continua, a pressão continua. O povo pressionando, pressionando, pressionando. E Moisés então fica extremamente aborrecido. Alguns estão dizendo para Moisés: olha, Moisés, por que nos tiraste lá do Egito? Para a gente morrer de fome aqui nesse deserto. Pelo menos lá nós tínhamos pepino, nós tínhamos cebola, nós tínhamos carne. Aqui nós vamos morrer de fome e de sede. Então Deus diz para Moisés pela segunda vez: Moisés, fale com a rocha. Mas Moisés, provavelmente tão aborrecido, tão pressionado, ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha. E ele fere por 2 vezes. E por causa deste pecado, ele não entrará na terra prometida. O escritor aos Hebreus diz: qual foi o pecado de Moisés? Porque a rocha era Cristo. Deus proíbe então que ele entre na terra prometida, mas lhe dá uma possibilidade de ao longe ver a terra prometida. Faz ele subir a um alto monte e ali nas cercanias do Rio Jordão, quase que perto da cidade de Jericó, que fica do outro lado do Rio Jordão, ele enxerga a cidade mais antiga da civilização humana, que é a cidade de Jericó. Até hoje, os arqueólogos estão se aprofundando para encontrar as mais diferentes civilizações que viveram naquela cidade. Provavelmente eles estão agora na 28ª civilização da cidade de Jericó. E o Moisés olha para a cidade de Jericó e diz assim: ó Deus, deixe-me entrar. E Deus diz assim: Moisés, não entrarás. Então ele pega sua harpa, o violão da época, provavelmente uma harpa de 3 cordas, o quinor, e ele dedilha esta harpa e começa a cantar.
Senhor, tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Irmãos queridos, aqui nós temos declarações teológicas das mais profundas possíveis. Preste bem atenção. A primeira coisa que Moisés nos afirma é que nós não temos condições de conhecer a Deus cara a cara. Então Deus, na sua infinita misericórdia, dada a nossa impossibilidade de conhecermos a Deus, ele coloca impressões digitais, dicas, de tal maneira que nós possamos ver estas dicas, então termos na nossa mente aquilo que efetivamente Deus é. A primeira coisa, o universo. É por isso que o salmista diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando olhamos para os céus, a gente mal pode imaginar a grandeza do universo. Eu não sei se você sabe, pelo menos depois do sistema solar, aonde a Terra está envolvida, talvez você não saiba, não, provavelmente algum astrônomo aqui entre nós, ou estudante das estrelas e tal, que saiba o nome da estrela mais próxima. Sabe qual é o nome da estrela mais próxima do sistema solar? Ela se chama, por acaso, Próxima. Se você tivesse a oportunidade de voar, ontem eu estava conversando com o Charles Júnior, e ele falando a respeito do foguete que voa mais rápido do que o avião. Lembra, Charles, que você falou para mim do foguete que voa rápido? Então, veja só, Charles, se você tivesse a oportunidade de viajar num foguete que voasse a 300, provavelmente nem cabe na sua cabecinha, mas se você tivesse a oportunidade de voar num foguete que voasse a 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz, sabe quanto tempo você demoraria da Terra até a estrela mais próxima a esta velocidade? Você demoraria 4 anos e 8 meses. E ainda assim, você não chegou aos limites da nossa galáxia, a galáxia da Via do Leite, a Via Láctea. E imaginar que a galáxia mais próxima, vizinha de nós, que se chama, por acaso, a galáxia de Andrômeda, maior do que a nossa, se atravessássemos o espaço sideral, esse espaço vazio entre a nossa galáxia e a próxima galáxia, irmãos queridos, estaríamos diante de realidades que são simplesmente inimagináveis. Cada uma dessas galáxias, a nossa, especialmente a galáxia de Andrômeda, maior do que a nossa. Mas não existem duas galáxias. Existem milhões e milhões de galáxias. É por isso, então, irmãos queridos, que Moisés recebe da parte de Deus esta visão, esta orientação. Deus é maior. Ele conhece cada estrela. Ele conhece todos os sóis, todas as luas. Ele deu nome para cada uma delas. E cada uma segue o seu percurso. Os céus manifestam a glória de Deus. Não somente a grandeza em termos espaciais, mas a grandeza em termos também temporais. É por isso que o salmista diz assim: de eternidade
A eternidade? Tu és Deus? Irmãos, o que é a eternidade? Eu tenho a impressão de que nem Moisés sabia direito o que estava escrevendo. É por isso que ele não fala pura e simplesmente eternidade. Ele multiplica isto. Ele diz de eternidade a eternidade. Por quê? Porque esse conceito, na nossa mente finita, é inconcebível. Deus é maior do que o espaço. Deus é maior do que o tempo. De repente, há alguma coisa que nos parece absurda e que nos mostra, meus irmãos, algo que é infinitamente grande e, ao mesmo tempo, comparativamente, infinitamente pequeno. Aí ele diz assim: tu reduzes o homem ao pó. A versão aqui diz assim: tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai filhos dos homens. Então preste bem atenção, irmãos queridos. Enquanto Deus é infinitamente grande, nós somos pequenos demais. Nós somos como pó. Viemos do pó. E, meus irmãos, isto não é simplesmente uma questão da consequência natural da vida, mas é um decreto da parte de Deus. Deus decreta. Ele determina que todos nós tenhamos um começo e nós haveremos de ter um fim nesta terra. Não vamos ficar para semente. Nós haveremos de sucumbir ao decreto de Deus. E aí ele nos mostra, irmãos queridos, essa diferença imensurável, porque ele diz assim: ainda que vivêssemos 1000 anos, 1000 anos. Teve alguns que viveram quase 1000 anos, não foi? Matusalém, por exemplo, quase que viveu 1000 anos. Mas se vivesse 1000 anos, 1000 anos, aos olhos de Deus são como o dia de ontem que se foi. E aí ele coloca duas coisas que nos mostram como que Deus vai nos tirar da existência. Deus vai nos tirar da existência de sobre a face da terra de duas formas. Ele diz assim: tu os arrastas na torrente. Primeira coisa, de repente um tsunami. De repente, andando, claro, aqui nós estamos vivendo, as estradas aqui em direção a São Paulo são excelentes, na verdade. Primeiro mundo, primeiro mundo. Mas se você vai, toma a estrada indo para Belo Horizonte, é o fim. Eu de vez em quando vou e fico com medo o tempo todo. Todas as curvas, cada caminhão que vem para cima de você. De repente o telefone me tocou de madrugada. Pastor, acaba de falecer um presbítero da sua igreja. Numa das curvas, indo de Belo Horizonte para Guarapari. Ele não conseguiu fazer a curva. E ele bateu de frente num caminhão. 4 corpos. E os corpos estendidos ali na nossa igreja. E eu presidi a cerimônia do sepultamento destas 4 pessoas. Deus pode nos tirar dessa forma. Tu nos arrastas na torrente. São como a erva que cresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Assim mesmo, o ciclo da vida. Diferente dos tsunamis, é o ciclo da vida. A gente cresce, 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 né? Alguns dizem ficar bobo, né? Alguém perguntou para mim assim, reverendo, quantos anos o senhor tem? Eu disse, eu tenho 74. E a pessoa olhou para mim e falou assim, o reverendo não parece? Parece muito mais. A gente vai embora. Nós vamos morrer.
É como um conto ligeiro. Isso me faz lembrar a minha avó. A vovó era contadora de histórias. Ela sabia contar história. Nós morávamos em São Caetano do Sul, a região do ABC, em São Paulo. São Caetano é uma cidade fria e úmida. Então, a vovó fazia o seguinte: chegava de noite, ela pegava um ferro de passar e ela passava a nossa cama, deixava a nossa cama quentinha. Aí ela dizia assim: tá pronto. A gente vinha e tibum. E aí a vovó sentava do nosso lado e começava a contar aquelas histórias maravilhosas. E quando ela terminava a história, ela dizia assim: acabou a história? Morreu Vitória. Quem quiser que conte outra. E a gente dizia para a vovó: conta outra, vovó. Não é não? Assim a vida é um conto ligeiro. E aí, Moisés diz que nós vamos passar por isso, porque nós estamos passando pela ira de Deus. Somos consumidos pela sua ira. E aqui, meus irmãos, como nós temos falado de outras vezes, aqui está a pregação do evangelho às avessas. Como nós haveremos de suplantar a ira de Deus? As Escrituras nos dizem que a ira de Deus não foi colocada sobre nós. A ira de Deus foi colocada sobre o Filho de Deus. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, foi colocado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De repente, o salmo muda de tom. Ele diz assim, terminando esta parte, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. E afirma: ó Deus, tem compaixão dos teus servos. Em outras palavras, ó Deus, nos trate de acordo com aquilo que nós merecemos. Trata-nos de acordo com a tua compaixão. Tem compaixão de nós. E aí então o salmo muda de tom. Conforme o Jim acabou de dizer a respeito do fugir de Deus, agora é o fugir para Deus. Ó Deus, eu quero estar na tua presença. Porque, meus irmãos, fugir de Deus é a coisa mais idiota possível. Como é que a gente pode fugir da presença de Deus? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de cercar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo com efeito, as trevas me encobrirão. Trevas e luz é a mesma coisa. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei da tua face? Fugir de Deus é tolo. Portanto, Moisés está dizendo: ó Deus, não quero fugir de ti. Eu quero fugir para ti. E aí então começa uma nova saga na presença de Deus. Veja só, 3 coisas Moisés pede agora, na conclusão deste salmo. A primeira coisa, ele diz assim: volta-te, Senhor, até quando? Aplaca-te, ou tem compaixão dos teus servos. E aí então a primeira coisa, farta-nos ou sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Pedindo. Ele está pedindo o seguinte: ó Deus, dá-me uma alegria que mate a nossa fome, que mate a nossa fome, mate a minha fome, do desejo de ter alegria, de sentir alegria, de participar desta alegria, uma alegria que mate a fome. Não é isso que a gente pede. A não ser que alguém aqui seja tolo bastante, mas, meus irmãos, é exatamente isso que nós pedimos. Ó Deus, dá-me uma alegria saciadora. Irmãos queridos,
O mundo está correndo atrás desta alegria, poucos dias atrás, na verdade. Por que o carnaval? Porque os seres humanos estão correndo atrás dessa alegria saciadora. Mas quanto mais correm, quanto mais têm, quanto mais bebem, mais fome sentem. Irmãos queridos, não há como sentir ou vivenciar esta alegria saciadora, a não ser no Senhor Jesus Cristo. É Jesus a nossa alegria, é Jesus a nossa fonte perpétua de prazer intenso. Primeira coisa, portanto, que Moisés pede, ele pede, ainda que lá no Antigo Testamento, ele pede: dá-me Jesus, dá-me o Messias. Segunda coisa que ele pede, veja só, ele diz assim: olha, apareça, não, alegra-nos por tantos dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos a adversidade, ouvimos o mal. O que ele está dizendo? Ó Deus, trata com o meu passado. Passado é barra. Não, não. Passado é mais ou menos como aquela mão morta que escorre gelatinosa, gelada, nas nossas costas. E a gente diz assim: ai, por que eu falei aquilo? Ai, por que eu fiz aquilo? Ai, se eu pudesse voltar atrás. Entrou dentro do meu gabinete uma jovem da minha igreja, namorando um dos rapazes mais charmosos da nossa igreja. Ambos crentes. Ambos crentes. Ela entrou no meu gabinete e quando ela abriu a boca para falar alguma coisa comigo, ela desatou num choro convulsivo. Ela não conseguia parar. E eu então fiz respirar mais fundo para então ela abrisse o coração, falasse o que ela tinha que falar. E então eu disse: pastor, eu e o meu namorado saímos algum tempo atrás e nós fomos para um motel. E pastor, eu estou grávida. Pastor, eu não tenho coragem de falar isso nem para ele, nem para o meu namorado, ele também não está sabendo. Pastor, eu não sei como falar isso para os meus pais. Pastor, eu não tenho a menor ideia como confrontar a igreja. E ela disse o seguinte: ah, pastor, se eu pudesse voltar atrás. Mas, irmãos queridos, a gente não pode voltar atrás da verdade. Fez, está feito. E eu disse para ela, então, olhando nos olhos daquela menina como se fosse a minha própria filha, e eu disse para ela, lembrando de alguma coisa que eu tinha visto na Bíblia, eu disse para ela: os teus pecados estão perdoados. Nós nos levantamos dali e fomos para a casa do pai dela. E em lágrimas ela contou para o pai dela, e o pai dela teve uma compaixão imensa no seu coração. Ela foi disciplinada pela nossa igreja. E, irmãos queridos, não demorou muito tempo, nasceu o bebezinho dela. Ela foi recebida novamente na comunhão da igreja. Eu batizei aquela criança. Tempos depois eu fiz o casamento daqueles dois. E eles estão casados até hoje. Ai, irmãos, o que nós estamos pedindo a Deus é que Deus tenha misericórdia de nós e cuide do nosso passado. Mas Ele pode olhar para os seus olhos, para cada um de nós, e dizer também: os teus pecados estão perdoados. Terceira coisa, finalmente,
E eu achei interessante esta versão aqui, porque esta versão, neste sentido, ela é bastante fiel. Veja só: seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Porque na versão que eu costumeiramente uso, diz assim: seja sobre nós a graça. E aqui está a tradução correta. Que graça? Se você perguntar para os pastores da sua igreja, eles vão definir o que é graça. Mas é a definição clássica, não é não? A definição clássica é essa: favor imerecido. Eu acho essa definição meio down. É uma definição meio chocante. Que é favor, mas é imerecido. Eu não gosto muito dessa definição. Eu gosto de outra definição. Rapazes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com aquela menina linda, linda, linda. 5 minutos depois ela é feia. Já conversaram? Já viram isso? Vocês já tiveram a oportunidade de conversar com aquela menina que não é tão bonita assim, mas 5 minutos depois ela é linda? Questão de graciosidade, beleza em movimento. É isso que Deus está, que o salmista está pedindo. Ó Deus, dá-me uma beleza, uma formosura, uma beleza em movimento. Eu quero olhar como Cristo olha. Eu quero falar como Cristo fala. Eu quero agir como Cristo age. Beleza em movimento. Há um cântico que eu cantava quando eu tinha cabelo preto, que dizia mais ou menos assim: e a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Lembra? Lembra, reverendo? Esse cântico antigo? Ó tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Salmo de número 90. Que Deus nos abençoe. Amém.